Olá pessoal, meu nome é Luciene, sou aluna da Uninter do curso de Pedagogia. Eu falo aqui do polo da cidade de João Monlevade, Minas Gerais, e vou estar dando continuidade aqui ao meu estágio, né? Esse estágio agora que eu estou iniciando é de educação infantil, então a gente vai estar abordando aí os temas, alguns temas aí, né? Como eu disse, o meu curso é o de Pedagogia. O estágio supervisionado, né, o modo de extensão, devido à pandemia, né, muitas escolas ainda não voltaram, a Uninter está proporcionando para nós alunos estar fazendo desta modalidade, o estágio. O estágio que eu vou mostrar para vocês hoje é sobre a educação infantil. As alunas, né, que compõem esse estágio são Adriele Cristina de Araújo, RU 2144-697, Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004, Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268. Então, o estágio, como eu disse, é sobre educação infantil e a gente vai abordar um tema que é a psicomotricidade na educação infantil. A importância da psicomotricidade na educação infantil e suas contribuições no desenvolvimento e no processo da aprendizagem. Então, o significado. O que é psico? É o intelectual, o cognitivo emocional, o afetivo mental e o neurológico. A motricidade, movimento alto, ação, gesto. Então, a psicomotricidade é a realização de um pensamento através do ato motor, coeso, econômico e harmonioso, exigindo para isso uma afetividade equilibrada. Aqui a gente tem um gráfico explicativo que o movimento é compreendido como resultado dos demais componentes que formam o sujeito, né? Então, o cognitivo, afetivo, o social e o motor, né? Junto aí compõe todo o movimento. Então, a gente vai dar início aí a falar sobre esse assunto, dando foco aí nas fases do desenvolvimento infantil. A conduta humana organiza-se em esquemas de ações ou de representações adquiridos, elaborados pelo indivíduo a partir de sua experiência individual, que podem coordenar-se variavelmente em função de uma meta intencional e formar estruturas de conhecimento de diferentes níveis. A função que integra essa estrutura e sua mudança é a inteligência. A inteligência é definida por dois aspectos: organização, forma determinada de organização do conhecimento, exemplos nos não pensamentos, em como caminhamos simplesmente, ou seja, tem uma estrutura conhecida da ação, é o plano representativo deste esquema. Aqui a gente tem a adaptação, né, que ela se realiza através da assimilação e acomodação, né? A assimilação é ele transforma o objeto de conhecimento de acordo com o que temos construído. Exemplo, comer uma maçã, o organismo faz parte dele. E a acomodação é adaptar-se ao objeto do conhecimento através do sujeito. O sujeito se transforma para acomodar o objeto. Exemplo, a criança difere que existem vários tipos de cães, como grande, pequeno, feroz, amigo. Isso que significa assimilação. A gente tem aqui um esboço aí sobre assimilação, né, que temos escolhido os elementos do contexto de trazê-los para si. A acomodação é modificar a organização mental para receber os elementos novos.
E isso aí a gente tem um equilíbrio, né? Que busca equilíbrio durante a acomodação. Aí a gente vai dar agora, a gente vai falar um pouco aqui para vocês sobre a psicomotricidade. Antes de dar início aos estágios da licença motores, eu vou dar início aqui a uma parte que eu achei interessante, estar mostrando para vocês aqui. Que é o seguinte, a educação psicomotora. Existem várias aplicações para a psicomotricidade, como aquela que é voltada para o uso na escola e que se destina ao trabalho em clínicas de psicólogos e psicopedagogos. Né? A gente vai discutir aqui alguns assuntos sobre sobre psicomotor. Então, é importante identificar a origem da palavra corpo, né? De acordo com os estudos, em Sankran, o termo remete a esse conceito agarbas, significa embrião, ou seja, um princípio ou começo, em grego é capos, que se refere a fruto semente, e em latim corpus, que significa tecido de membros, envoltura da alma, embrião do espírito. Podemos conceituar o corpo a partir desses significados, como os tais envoltórios da alma, embrião no caso do espírito se desenvolve. Tais leituras se conduz à visão do clássico da cultura grega. Pois os pensadores como Platão, 37 a.C., defendiam que o corpo era o local da passagem. Isso aqui é uma parte da histórica aí sobre a psicomotricidade, né, gente? Então, essas visões, de alguns modos, influenciaram a compreensão a respeito do conceito do movimento. Né? Aristóteles defendia a ideia de que o corpo se movimentava por desejo da alma, pois essa se acionava a energia vital que causa o movimento. Né? Então, aí a gente está dando uma citação aí sobre psicomotricidade na história. Aí a gente vai passar agora aqui para a fase na prática aí, dentro da sala de aula, né, para a gente saber identificar o que são as fases do desenvolvimento. Então a gente tem o primeiro estágio aqui, que é o sensório motor. Esse estágio sensório motor, ele vai de 0 a 2 anos. É o desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre as ações. Início de diferenciação entre o próprio corpo e os objetos. Aos 18 meses, mais ou menos, a constituição da função simbólica, que é a capacidade de representar um significado a partir de uma significante. No estágio sensório-motor, o campo da inteligência aplica-se a situações concretas. A gente tem os subestágios, né, sensório-motor. O primeiro aí vai de 0 a 1 mês, né, o estágio 2 de 1 a 4 meses, o 3, 4 a 8 meses, o 4 de 8 a 12 meses, o 5 de 12 a 18 meses e o sexto de 18 a 24 meses. Aí a gente tem aí as teorias do estágio de desenvolvimento, né, cognitivo, segundo Jean Piaget, que é o sensório motor, que é até os 2 anos, o pré-operacional, que a gente vai ver na frente, que é de 2 anos a 7 anos, as operações concretas, que são de 7 anos a 12 anos, e as operações formais ou obstáculos, aí a partir de 12 anos de idade. Aqui a gente tem os estágios também, né? Mais um gráfico aqui para ficar melhor explicado aí sobre o desenvolvimento cognitivo. Então, o estágio sensório-motor, ele explora o mundo pelos sentidos e as ações. Ela olha, escuta, pega, morde, joga, né? Ela desenvolve essas habilidades aí nessa fase. O de 2 a 7 anos é o pré-operatório e representa os objetos com as palavras, com imagens, né? Usa o raciocínio intuitivo.
Já ela desenvolve o egocentrismo, né, o faz de conta. O operatório concreto, ela conserva e reverte seus pensamentos e classifica os objetos, pensam logicamente, né? Que é o estágio de 7 a 11 anos. Já o operatório formal, que ele é de 12 anos, ele utiliza pensamento abstrato para situação hipotética, considera a possibilidade lógica, né? Ele desenvolve a lógica abstrata e o raciocínio moral. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a reação circular, né? Que é o segmento de conduta que o bebê associa a uma consequência que tenta reproduzir, repetindo tal conduta. O resultado desse exercício é o fortalecimento do esquema motor, que tenderá a conservar-se e aperfeiçoar-se. As reações circulares primárias são esquemas simples, descobertos fortuitamente pelo bebê e circunscritos a seu próprio corpo. Exemplo, chupar a mão, né? As reações circulares secundárias são coordenações de esquemas simples, cujas consequências são inicialmente casuais, ao contrário das primeiras. Os efeitos associados à conduta ocorrem não mais no próprio corpo, senão no meio físico ou social. Um exemplo, o hábito, né, tamborilar os dedos sobre a mesa. O bebê se agita e o adulto entende que deve repetir o ato, né? As reações circulares terciárias resultam da coordenação flexível de esquemas secundários, experimentando novos meios que levam a um efeito desejado. Serve para ver o que acontece. Um exemplo, a criança usa o objeto para lançar outro, né? Essas são as reações circulares. Aí a gente tem o subestágio 1, que vai de 0 a 1 mês, que é o exercício dos reflexos inatos. O bebê relaciona-se com o mundo através dos sentidos e da ação. Esses reflexos inatos, eles proporcionam um repertório mínimo de condutas, mas que é suficiente para sobreviver. A conduta reflexiva, ela é desencadeada quando ocorre uma determinada estimulação. A gente tem esse exemplo aí, né, os bebês assim, eles entendem, né, os reflexos deles são ainda inatos, né. A gente tem um exemplo aí na época da sucção, né, quando estão amamentando, né. Esse estágio é utilizado para a repetição dos esquemas motores inatos, o processo fundamental da adaptação e assimilação, que a gente viu, né, anteriormente. É a experiência derivada do exercício do reflexo, permite ao recém-nascido adaptar-se a novas condições de estímulo, repetindo e assimilando raramente o mesmo esquema de ação, ou seja, reagindo de modo semelhante a ambas, assimilação nova à anterior. Isso que significa o processo aí de assimilação, que a gente explicou aí, dando um exemplo aí para ficar melhor entendido. A assimilação, ela precisa de 3 aspectos. A repetição, né, que é a assimilação funcional, que no caso eu dei exemplo da sucção, né, na hora que a criança está amamentando. A generalização, que é a assimilação extensiva a objetos novos. Exemplo, suga todo objeto colocado próximo à boca, né, por exemplo, fralda, bico, né. O reconhecimento é a duração da intensidade dos componentes do esquema motor reflexo. Diversificam-se em funções das características do estímulo, por isso dizemos que o indivíduo reconhece o objeto. Exemplo, é diferenciar no que é chupar o alimento que não é o alimento, né? No caso, isso aí são os aspectos de assimilação. Agora já o subestágio, né, 2, que é de 1 a 4 meses, são as primeiras adaptações adquiridas, né, a reação circular primária. É a formação das primeiras estruturas adquiridas, os hábitos. Exemplo, quando o bebê faz algo intencional que agrada, atrai e tenta repetir a ação. Essa é uma reação circular primária, porque por outro lado, o efeito inicial produz-se de maneira fortuita. Por quê? Por outro, as ações que a criança repete de modo rotineiro, invariável, estão concentradas em seu próprio corpo e começam a surgir as primeiras coordenações motoras, como pressão, sucção, visão, né, audição. Nesse estágio, as crianças já começam a entender isso aí, a gente já começa a desenvolver a coordenação motora
desde, né, do nascimento. É, aí o contágio condutual, né? A assimiladora, ele antecede a assimilação. A criança só imita o adulto quando a conduta a ser imitada existe previamente no seu repertório. Exemplo, imitar um som que o adulto faça, que por sua vez imitou uma vocalização que a criança já reproduzia. Isso a gente chama que é o contágio condutual. Só para agora o terceiro estágio, né, que ele vai de 4 a 8 meses, é a reação circular secundária. Como a gente falou, as reações circulares secundárias envolvem objetos externos. Exemplo, casualmente o bebê alcança o móvel de seu berço. Esse movimento tende a ser repetido. O bebê começa a recuperar os objetos escondidos, né? Dentro do bercinho ali, ele já mostra que ele quer brincar com o brinquedinho no bercinho, né? Ele já começa a achar os brinquedinhos que ficam escondidos ali do ladinho do berço. Né? Nesse estágio, a criança já interage com o meio. Sua estrutura já não é mais só biológica. Os novos esquemas são mais ricos e variados e possibilitam uma atividade mais liberada. A assimilação generalizada com os objetos é muito ativa. A criança explora com curiosidade, aplicando os esquemas conhecidos associados a efeitos que já é capaz de antecipar, tais como chupar, sacudir, bater, né? Ele já começa a desenvolver esses movimentos. A coordenação de esquemas secundários. A criança também já é capaz de encontrar objetos escondidos, né? No subestágio anterior, o bebê descobre o objeto por acaso. Agora, desde o início, exige um objetivo. O bebê demonstra originalidade e procura utilizar esquemas antigos, né? Seria o que Piaget chama de assimilação generalizadora. A assimilação recognitiva também está relacionada com os êxitos posteriores, pois nesse subestágio aparece o reconhecimento motor. Ela já associa um objeto ao movimento, ao sacudir o braço, ela faz soar o chocalho. Agora, a atenção e o interesse da criança deslocam-se até o resultado de suas ações. Ela não faz mais só por fazer. A criança é cada vez mais sensível às mudanças da realidade. É a fonte de desequilíbrio e novas acomodações. Os avanços na conduta mostram a proximidade da atividade intencional, porém ainda não foi estabelecida a coordenação entre os meios e os fins, né? O efeito produzido pela reação secundária acontece com repetição casual e também acontece casualmente. A relação entre a conduta e a meta, por exemplo, espernear para conseguir mexer com os pés, um brinquedo pendurado. Já no terceiro subestágio, a criança imita somente a conduta visível em seu próprio corpo. A exigência do objeto continua ligada às ações e às percepções da criança. Ela só procura se está parcialmente oculto. O espaço restrito à ação momentânea, pois nessa fase existe a ausência da conservação do objeto. Né? Aí o subestágio 4, né, que vai de 8 a 12 meses até, né, de 8 meses até a criança completar um aninho, é a coordenação de esquemas secundários aplicados às relações dos meios e os fins. É o esquema de sucessão de ações que possui uma organização de ações que são sucessíveis de repetição em situações semelhantes. Por exemplo, sacudir um chocalho para fazer soar, né? Então já tem ali as relações dos meios e dos fins, né? Que ela já tem intenção ali de pegar o chocalho para poder, não só para pegar um brinquedo, mas para poder escutar e fazer o barulhinho, né? Que é um esquema de médio êxito de uma meta associada a outro esquema, né? Agarrar um brinquedo retirando um obstáculo que está entre a criança e o brinquedo. As passagens ao subestágio 4, né, que é o aparecimento da intencionalidade, né, acentuar-se a atenção que ocorre no meio, o desaparecimento das primeiras coordenações do tipo meios e fios, né,
As relações secundárias coordenam-se em função de uma meta não imediata. Meios adequados para a consecução do objeto proposto. Aí, né, o processo do repertório prévio da criança, havendo a coordenação intencional, né, que foi o caso sacudir o chocado para produzir um som, os esquemas ainda não possuem a mobilidade necessária. A conduta se repete tipicamente como foi aprendida. Encontrar um objeto que foi escondido, quando isso é feito diante dela. Os progressos nas habilidades de imitação aproximada, entre chocar de mãos, né, quando a gente bate as mãozinhas, né, progressos nas habilidades de imitação análoga. Abrir e fechar as mãos, quando deve abrir e fechar os olhos. É a possibilidade de imitar movimentos invisíveis, mover os lábios, tocar o nariz, a orelha, aí mostrar a língua. São coordenações de esquemas de representação, facilitando a compreensão de objetos e fatos. A disposição de sair de casa quando ele coloca determinada roupa, quando a sua fralda é retirada, ele sabe que ele vai tomar banho. Esquemas de conhecimento têm progressos como os relativos de captação do espaço, observação e provocação de deslocamento de objetos. A distinção de pessoas, já no estágio de 6 a 8 meses, eles já começam já a chorar quando alguém estranho se aproxima, sem que seja uma figura de uma pessoa conhecida, Aí já começa a ter esse reconhecimento e a repetição de conduta tal como foi aprendida. Já o subestágio 5, que vai de 1 ano aí a 1 ano e meio, 1 ano, 18 meses, são as reações circulares terciárias, que é o descobrimento de novas relações instrumentais, como resultado de um processo de experimentação, ajustado à novidade da situação. A assimilação agora não é mera repetição, pois na reação circular terciária, o esquema de sensório-motor está integrado por elementos móveis e variáveis em cada repetição. À medida que as condições da ação são modificadas, a busca ativa de uma nova relação entre meios e fins inicia-se de modo intencional, mas é atingida normalmente de modo fortuito, quando o esquema prévio não é eficaz. A criança ensaia procedimentos aproximados até que o tateio leve à resposta correta. A criança ela começa a usar meios novos para atingir seus objetivos, que é realizar verdadeiros atos de inteligência e de solução de problemas. Aproximar um objeto puxando algo sobre o qual está situado, por exemplo, uma manta, uma almofada. A conduta do barbante é semelhante, consiste em atrair um objeto puxando o prolongado até o mesmo, pode ser um barbante. A conduta do bastão, que consiste em usar um bastão ou um pau para alcançar um objeto afastado. Então, ela já tem usar essa inteligência, puxar o lençol sobre o qual está de pé, até compreender que precisa sair de cima para poder pegá-lo. Tentar passar um boneco horizontalmente através de grades verticais do parque, até entender que precisa fazê-lo girar para conseguir fazer. A criança descobre o uso correto do lanchinho, como instrumento para aproximar os objetos, brinca aproximando-os e afastando-os alternadamente. Desaparece o erro do subestágio 4, já que o esquema busca o prévio, não é eficaz, a criança ensaia outros procedimentos até obter o resultado desejado. Por exemplo, quando a bola desaparece sobre a mesa, nós buscamos ali e não embaixo do sofá, Isso aí. O erro da transposição no estágio 5, que é a criança não consegue ainda enfrentar os deslocamentos invisíveis do objeto. A criança é incapaz de inferir que se o objeto não está na mão do experimentador, ela deve estar embaixo do lenço. Ainda pesam muitas as evidências perceptivas diretas, por isso a elaboração da permanência do objeto ainda é vista com dificuldade,
quando ocorrem deslocamentos dos objetos com trajetórias ocultas para a criança. A experimentação é um ensaio que permite a criança incorporar seu repertório imitando novos esquemas. Como eu estava falando aí do subestágio 6, né, que as novas combinações de esquemas a partir de suas compreensões, né, a gente aí pode destacar que os esquemas e ações suscetíveis devem ser usados sobre os objetos que compartilham alguma propriedade. Por exemplo, agarrar objetos, né, que a gente tinha falado, né, como bola, né, alguma coisa assim. Assim, os esquemas assimilam os objetos. Os esquemas de ação proporcionam o primeiro conhecimento sensório-motor dos objetos, como sob o ponto de vista perceptivo, e que pode ser feito com eles no plano motor. Através das ações dos esquemas, a criança vai elaborando seu conhecimento dos próprios objetos e das relações espaciais e casuais, que colocam em contato certos objetos e acontecimentos com outros. O sujeito já não resolve, então, os problemas por tateio, mas parece fazer por reflexão prévia. A criança tenta subir no banquinho, mas ao apoiar-se nele, ele se desloca. Em um momento determinado, a criança se detém na sua ação, para parecer refletir. Pega o banquinho e o apoia na parede, evitando assim o seu deslocamento. E a seguir, né, novamente, ele repete esse movimento. A aquisição da linguagem vai mudar, né, em relação, né, depende da criança. Com o seu conhecimento, entramos em uma nova etapa representativa, que abrirá novas perspectivas, né, para o desenvolvimento intelectual. As novas habilidades são exercitadas em ações predominantemente assimilatórias, tais como o jogo simbólico, baseado na aceitação de como se brincar, né? Aí brincar com uma caixa, como se fosse um carrinho, né? Elas já começam aí a ser assimilar uma coisa com a outra nesse estágio. A gente vai passar agora para a origem, né, da função simbólica. Aí a gente vai para a evolução da inteligência sensório-motora. Os símbolos se originam da ação tanto como significantes como significados. O que são essas significantes? Essas significantes procedem predominantemente da imitação. São dados por práticas sociais das quais o indivíduo se apropria, através da imitação, diferida ou internalizada. É o manejo de imagens mentais. Os significados têm seu valor como elementos de assimilação, dar significado ou compreender um objeto e assimilá-lo aos esquemas disponíveis. Significantes e significados diferenciam-se facilitando-se mutuamente, enriquecem-se e coordenam-se no desenvolvimento sensório-motor, do mesmo modo que o fazem as funções de assimilação e acomodação. A experimentação e o ensaio permitem à criança incorporar o seu repertório imitativo, novos esquemas. A inteligência, né, sensório-motora, né, depois de Piaget. A descrição da fase sensório-motora de Piaget foi feita com a observação de seus 3 filhos. Então, outras pessoas quiseram pesquisar se esse processo ocorre igualmente em populações diferentes. E foi constatado que Piaget tinha razão. Embora algumas diferenças cronológicas foram contrastadas, mas por causa da estimulação do meio e da forma como as crianças eram criadas, após muitas pesquisas, os psicólogos descobriram a capacidade dos bebês nas primeiras semanas de vida demonstrar uma conduta mais precoce do que Piaget pressupunha. A coordenação intersensorial aparece desde os primeiros dias de vida.
e a conservação do objeto ocorre antes do que Piaget supunha, principalmente se o objeto é algo significativo para a criança. O que Piaget interpretou em função da competência cognitiva foi interpretado posteriormente em função da execução motora. Piaget dizia que as crianças não procuram objeto, pois não têm uma representação do mesmo, enquanto outros autores dizem que a criança não tem a habilidade motora para pegar o objeto. A gente tem um exemplo: os bebês de 9 meses levantam um obstáculo para buscar um objeto escondido. E um de 5 meses não faz, mas é porque os de 9 já desenvolvem uma habilidade motora para tal. Na função simbólica, os estudos de Piaget fecham com os novos dados coletados. A construção da função simbólica, a elaboração dos conhecimentos sobre a realidade e os dois aspectos principais são a representação e a comunicação. Os símbolos são instrumentos criados a serviço da relação interpessoal e a permanência do objeto adiante-se quando o objeto é uma pessoa relacionada à criança. O final desse estágio é paralelo à existência de ajustes entre mãe e filho. A comunicação pré-linguística é a aquisição da linguagem. Aqui a gente tem um exemplo aí do desenvolvimento psicomotor da criança, né? Desde os estágios aí que a gente falou, a gente está ilustrando aí, né? O primeiro estágio, a criança ainda amamentando, né? Aí no segundo aí a criança começa aí já começa a querer pegar o brinquedo, né? Aí ela vai crescendo, ela vai começar a chutar bola, desenvolver, né, só para as velhinhas, aniversário, até chegar na fase aí de estar indo para a escola já, né? Padrão motor é uma série de movimentos relacionados para alcançar o objetivo. Ocorre em 3 fases: preparatória, reação e contínua aos elementos do movimento. São os 4: o tempo, o peso, o espaço e a forma. São fatores que afetam as respostas motoras. O conhecimento do espaço, qualidade da força e seu interrelacionamento. Os estágios de desenvolvimento motor e estágios de aprendizagem. Para a criança estar pronta para o movimento perceptivo, motor e voluntário, é necessário seguir o desenvolvimento dos movimentos básicos, que são fundamentais para os pré-requisitos, né? O movimento voluntário, né, de 2 a 6 anos, né, saindo do corpo vivido e entrando no corpo percebido. Os movimentos reflexos são involuntários, né? São elementos fundamentais para o desenvolvimento motor. Os movimentos, né, reflexos são executados sem o pensamento consciente, né, sem a resposta a um estímulo. O desenvolvimento básico dos reflexos baseia-se em posturais, né, segmentares e de preensão. Como que é o exemplo aí, né? Equilibrar-se de um pé só, andar sobre uma linha, diferentes curvas e formas, hiperestender o corpo em vários níveis de direções, transportar o objeto na cabeça, né? Correr para perto e para longe de objetos em movimento, né? E esses são os movimentos de reflexos. Já os movimentos básicos, né? Essa fase é mais crítica para o desenvolvimento motor, para que seja correto. Normalmente a criança desenvolve pela prática. E eles podem ser locomotores, né? Como que é rastejar, andar, saltar, pendurar. Né? Os não locomotores: puxar, empurrar, virar, curvar. Os manipulativos, né? Que é em sala de aula, né? Que a gente aprende aí a apreensão, né? A cópia, né? Esses aí é o que a gente ensina, né? Na sala de aula, nós vamos estar fazendo, por isso que se chamam manipulativos.
Então, primeiro aqui é o perceptivo motor, né? Ele baseia-se nos estágios anteriores, né? Acrescentando outras dimensões. É a percepção que antecede a resposta motora. A criança interpreta antes de responder a um movimento. É importantíssimo para o desenvolvimento da inteligência. As habilidades físicas, né? Essas determinam a adequação ao movimento. A criança muito nova não tem essa adaptação, né? Ela adquire essas habilidades na fase do corpo percebido, de 5 a 6 anos. Essas habilidades são relativas ao esporte e à dança. Em habilidades mais complexas, as crianças nessa idade ainda não têm maturidade total. Movimentos criativos. É a resposta ao movimento através da comunicação. Aqui ocorre o desenvolvimento motor expressivo e interpretativo, né? Estímulos do ambiente são motivadores nessa faixa de idade. São desenvolvidos também em classe, né? Como artes visuais, música, né? Aqui a gente vai para os estágios da aprendizagem, né? A imitação, a criança observa e executa uma imitação do que está vendo. Isso é uma ação, né? Esse movimento é carente de coordenação, o controle muscular. É uma forma de imatura e imperfeita que ocorre com crianças até 3 anos de idade. A manipulação, a criança desempenha a ação de acordo com a orientação dada e não se baseia só na observação. A conceituação. Nessa fase, a criança alcança a exatidão, equilíbrio e outras habilidades de precisão. Podem ser alcançadas na pré-escola. A discriminação, né? A coordenação de uma série de ações com sequência adequada. Começam a surgir as habilidades motoras, rítmicas, né? E a complexa coordenação motora. Bater na bola, soprar com as mãos abertas, procurando mantê-la no ar. Arremessar uma bola de meia ou pequeno saco de areia num balde, ou caixa com abertura, né? Tamanho igual uma bola. E em sala de aula, encaixar os pinos de madeira, jogar de bloqueio, etc. A naturalidade, ela atinge o desempenho mais alto da capacidade e ação. Quase não requer energia psíquica, né? Os pensamentos. As respostas são automáticas e espontâneas. Andar é uma ação motora que se desenvolve na criança até o seu nível de maturidade. O movimento e atividades de dança, né? Deixa eu voltar. A execução das atividades motoras grossas ocorre paralelamente ao desenvolvimento integral da criança. Para estimular o autoconhecimento, movimentos com conhecimento das partes do corpo que pode executar. Imagem corporal, melhora o autoconhecimento, né? Esconder parte do corpo, nariz, orelha, né? Mover os braços, cabeças, pernas e pé de maneira, né, em ritmo. Colocar objetos sobre diferentes partes do corpo, transmitir mensagem usando as diferentes partes do corpo, desenhar partes do corpo num papel, né, em sala de aula, mover parte do corpo em determinada direção, tocar diferentes partes do corpo, né, com os olhos fechados. As brincadeiras, né, como o macaco disse, né, a professora dá os comandos, né, espelhar-se no parceiro imitando seus movimentos, né. E a coordenação são as fases da coordenação motor, que podem ser causadas pela deficiência de movimentos desde o primeiro período da amamentação até a primeira infância, né, que é andar.
explorar diversas maneiras de andar, correr e saltar. Andar de lado, andar atrelado para fora, os calcanhares unidos, correr com as mãos sobre a cabeça, correr com as mãos nos quadris, correr com as mãos presas às costas, correr na ponta dos pés, saltitar nos dois pés, saltitar no pé só, saltar para frente, saltar para trás, saltitar para um lado direito, para o lado esquerdo, empurrar e puxar, né? A gente brinca aí de cabo de guerra, né? São os dois tipos de uma brincadeira muito utilizada aí, né? Com a corda, cobra, né? Deitar com os braços estendidos sobre a cabeça e deslizar o corpo, né? Brincar de cobrinha. Que mais aqui? Peixe, né? Em um decúbito dorsal do solo, executar o movimento de nadar, imitando o peixinho, né? Urso, andar de quatro, né? Com as duas mãozinhas no chão, ao mesmo tempo, né? Com o braço esquerdo, né? Aí imitando o urso. Aí a gente também tem aí as atividades de equilíbrio, né? Subir a escada, né? Elevando o joelho o mais alto possível, né? Passo de elefante, inclinado para frente na altura da cintura, deixar os braços soltos imitando um elefante, né? A gente pode propor esses outros tipos de imitações aí para estar desenvolvendo aí essas coordenações motoras nas crianças. Passo de pato, com as mãos seguras nas costas, né? Em forma de cauda, andar inclinada ou agachada para frente ou qualquer outra, né? Outra direção. Pulo de coelho, né? Saltitar para frente sobre os dois pés e apoio com as mãos no solo, tipo um coelhinho, imitar um canguru também, né? Que a gente, com essas brincadeiras, a gente constrói os conhecimentos das crianças, né? Elas relacionam ali o movimento com a ideia da lógica ali do bichinho, o que o bichinho faz, e aí a gente consegue ter essa prática motora aí com as crianças. Atividades de conscientização do corpo, né? A criança necessita de atividades que envolvam os dois lados do corpo para obter o máximo de eficiência dos movimentos, né? Deitar, né? Dorsal, com os pés elevados, né? Executar círculos, deitada, decúbito dorsal, né? Com os braços estendidos ao longo do corpo, deslizar os dois braços ao mesmo tempo, até tocar a cabeça com as mãos. Os braços estendidos ao longo do corpo também. Com o braço esquerdo para cima e perna esquerda. Deitar, né, no chão, no solo, com os olhos fechados e tocar as partes dos corpos que foram citadas. Esses são tipos de atividades de consciência. E tem as atividades de consciências espaciais, né? Que é usar a imaginação da criança. Pedir à criança para ser uma árvore, né? Procurar ser mais alta que possa, procurar ser menor que puder, apontar a uma parede, tocar e voltar, né? Pedir para a criança, vai lá e toca na parede e volta, né? Mostrar o que é uma parede, né? Aponta uma parede, corre até lá e volta, sem sair do lugar, né? Mover com o pé, só com o pé só, o mais rápido que puder, né? Então isso aí são atividades de consciência espacial, né? O desenvolvimento humano. Agora a gente vai partir aí para desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é muito rico e diversificado. Cada pessoa tem suas características próprias, que as distinguem das outras pessoas e seu próprio ritmo de desenvolvimento. Por mais que estudemos e nos esforcemos para compreender o comportamento humano e seu desenvolvimento, ele sempre reserva surpresas imprevistas, né? A singularidade do ser humano que foge a padrões estabelecidos, que produz o avanço, o progresso e a mudança. Como diz Piaget, que é o desequilíbrio que gera o desenvolvimento, pois este é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menos equilíbrio para um estado de equilíbrio superior.
O que faz a vida valer a pena é essa constante incerteza, né, quanto ao momento seguinte. É isso que nos estimula a inventar, a criar, a realizar, a tentar melhorar nosso mundo. Entretanto, apesar das diferenças, das incertezas que marcam o desenvolvimento humano, alguns pesquisadores estabeleceram fases de desenvolvimento, as quais obedecem a certa sequência, válida para todos. Isto é, todas as pessoas, ao se desenvolverem, passam por etapas, embora varie a idade e as características. As fases do desenvolvimento, né, eles não apresentam momentos de modificações radicais, a evolução é gradual e contínua, entretanto, alguns momentos ocorrerão maiores alterações, como, por exemplo, o crescimento físico na infância e na adolescência, e mais acentuado, é perceptível do que na idade adulta, que é um período de maior estabilidade. Aqui a gente, né, considera que o desenvolvimento contínuo para estudar dividiu-se no processo em 5 fases, cada uma com característica própria, né? Uma aí é o pré-natal, né? A segunda é a infância, neonatal, o período que a criança ainda está, né, na barriga da mamãe. A segunda é a infância de 0 a 12 anos, né, que é chamada de infância, né. A adolescência já começa aí dos 12 anos aos 18 anos, né, ou 21 anos. Idade adulta já é de 21 a 60 anos, né. E a velhice, né, dos 60 ou mais anos aí. A divisão das fases vai depender dos critérios que se estabelecem para se concluir se alguém é adulto, né? No entanto, a gente está focando apenas aqui na fase da infância, né? A gente está só mostrando aqui para vocês o gráfico, né, para mostrar como é que se divide aí a fase aí do desenvolvimento humano. Por essa população atendida pelas atividades, por essa ser a população atendida pelas, né, que a gente vem falar. A idade não pode ser o único critério na avaliação do grau de desenvolvimento do indivíduo, mas muito mais importante que a idade são as várias dimensões da maturidade, né, que é emocional, social, intelectual e física. A maturidade significa o nível do desenvolvimento em que a pessoa se encontra, em comparação com a maioria das pessoas de sua idade. Os vários tipos de maturidade estão interligados. Um não se desenvolve sem que os outros também se desenvolvam. A maturidade ela pode ser dividida em 4 dimensões principais, que é a maturidade emocional, que diz respeito à expressão e ao controle das emoções nas diversas idades, né, que é parte fundamental da vida humana. A maturidade social, né, que compreende a evolução da sociabilidade no sentido de superação do egocentrismo infantil, na contribuição para o bem-estar social e a participação de decisões de interesse social. A maturidade física, ela engloba o desenvolvimento das características físicas, né? Estatura, peso, né? O sexo, se a criança ela é canhota, né? E etc. Maturidade intelectual refere-se à maneira como a pessoa vai conhecendo a si mesma e ao mundo que o cerca. A ampliação dos horizontes, né? O indivíduo torna-se sempre mais capaz de compreender e de pensar o passado, o presente e o futuro. A criança pequena ela só tem condições de perceber e viver o presente, né? Há um momento da capacidade para lidar com abstrações e símbolos. O exemplo mais característico é o da linguagem por volta dos 2 anos, né? A criança usa até 150 palavras, aos 7 anos ela pode usar aproximadamente 2.500 palavras, e com o desenvolvimento torna-se cada vez mais complexa e rica a expressão de ideias, né, gente? Isso é claro que varia, né? Não é toda criança, né, que consegue ter esse desenvolvimento, mas com umas também que vai até além, né? Então isso aí é só uma média assim, né, baseada, mas não significa que todas as crianças têm essa média, não. A capacidade de atenção e concentração por períodos
cada vez mais longos, quanto mais nova a criança, menor a sua capacidade de atenção e concentração em sua tarefa. Ela se cansa mais facilmente e tende a mudar de atividade. É um declínio no devaneio e fantasia, né? Os sonhos e devaneios e fantasias infantis não constituem fuga da realidade, mas são normais e necessários para o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da memória, né? Não é na infância que a pessoa tem as maiores possibilidades no campo da memória, né? Pois a linguagem, as experiências e as percepções e a compreensão infantil estão longe de ser atingidas pelo desenvolvimento máximo para essa possibilidade. Um aumento da capacidade de raciocínio, o raciocínio será mais ingênuo e egocêntrico na fase infantil. Aqui a gente vai agora passar isso para a gente dar uma olhada nas brincadeiras, né? Para a gente desenvolver aí essa coordenação motora, né, gente? Daqui é o nosso tema central aqui. O que é? Brincadeiras para estimular a coordenação motora fina, né? Que já são, que a gente tem vários tipos de coordenação, né? Aí a coordenação motora fina, a gente tem aí o cotonete e o pote, que é uma brincadeira, né? Tão simples, né? Quanto colocar o cotonete dentro e fora de um pote. É um exercício tanto para a coordenação motora fina dos bebês, para estimular ali a criança a estar brincando aí com desde pequenininha já para estar estimulando aí essa coordenação motora dessa criança. Quer ver? Vamos ver aqui um exemplo para mostrar. Ali a gente tem um exemplo aí dessa foto, mostrando a criança, né, tirando o cotonete do pote e colocando. A gente também tem essa brincadeira do papel contato, né? Essa brincadeira de colar no papel contato. Já começa a aparecer o desafio de fazer um movimento de pinça, né? Com o indicador polegar para pegar o papel, né? E colocar em outro lugar. Esse movimento de pinça, né? Vai ser fundamental para a criança aprender a recortar e a escrever quando ela estiver mais velha. Isso aí já são exemplos de brincadeira que a gente pode estar desenvolvendo com as crianças já no estágio, já que elas estiverem maiorzinhas, né? Para poder ajudar lá na frente. Agora eu vou estar passando para vocês um vídeo, né? Um vídeo explicativo sobre tudo isso que eu falei aqui agora. Vou estar mostrando para vocês aqui um vídeo resumo, né? Sobre o que a gente falou, como se fosse um resumo aí.